Não é nada fã. Durante todo o giro, pernas estão sentados, com braços e pernas dentro das gôndolas para sua segurança. Passou mal, é só cruzar os braços, aplaude um X em direção à cabine Comaro. Só lembrando, o povo não para de uma vez, ele para aos poucos. Vamos! Bonita! Colocadíssimas, gays!